nossa deputada Jandira Fegali. Presidenta, está com som? Tá, né? Presidenta Marcivânia, primeira mulher que preside essa Comissão do Trabalho, é importante registrar. No momento, inclusive, que o Brasil tira todas as palavras de gênero dos documentos internacionais e põe sigilo no documento, contrariando a lei da informação, para mais uma vergonha internacional do Brasil. Deputado Rogério, que autor do requerimento, Leandro Demore, que, juntamente com a equipe do Intercept, com o Glenn, nunca faltam a nenhum chamado, nenhum convite deste parlamento, aliás, em lugar nenhum, até porque não tenho o que esconder nem temer. Né? E já registrar aqui até um pedido de desculpas, deputado. Eu estava lendo aqui a justificativa do Deltan e eu ri, porque realmente eu não consigo mais ouvir essas coisas sem rir, porque a ausência, como foi colocado aí o Deltan Dallagnol Fujão, é a segunda vez que ele simplesmente se recusa, se nega a prestar esclarecimentos ao Parlamento brasileiro, que é a representação da sociedade brasileira. É a segunda vez que ele é chamado e não vem. E nós não temos instrumentos de convocá-lo, porque ele não é ministro, ele não é comandante de nenhuma instituição, o que exige de nós uma atitude. Né? Eu me somo aqui a duas questões já colocadas. Primeiro, o valor do trabalho do Intercept Brasil e a inteligência de se articular com outros órgãos de mídia no Brasil e lá fora, porque é a prova mais clara e aberta de que não há uma parcialidade política, há uma decisão do bom jornalismo de fazer o que tem que fazer. E vocês estão demonstrando isso claramente, como falam, como expressam, como se colocam diante do que receberam e diante de todas as interpelações que são feitas, e diante até das ameaças que já sofreram, inclusive ilegais, de tentar buscar financeiramente no COAF as contas, tentando desqualificar, acusar e gerar dúvida sobre a lisura e o comportamento de vocês. Segundo lugar, me somar também ao que disse o Henrique, a solidariedade à Manuela, que corretamente cumpriu o seu papel, repassou o contato, que nós nem sabemos se é o mesmo contato, se esta, de fato, é a fonte, nunca isso foi confirmado. De qualquer maneira, a importância do trabalho que ela teve de cuidar, se acautelar e repassar a possível fonte ao Intercept Brasil, ao Glenn, e, por causa disso, teve novas ameaças, novas perseguições, e foi alvo, de novo, de agressões dos chamados robôs e dos grupos que apoiam esse governo. Então, é absurda, né, a impossibilidade de se agir corretamente sem ameaças, agressões, fake news e novos processos que tenham que ser movidos contra esse tipo de ação intimidatória. Terceiro, dizer aqui o seguinte, eu me preocupo muito com a omissão das instituições. Como disse o Eugênio Aragão antes, que fez um raciocínio do direito absolutamente importante e inovador diante de tudo isso, e como disse aqui o Leandro, gente, o que já está colocado na rua já é muito grave. Aliás, eu disse isso já antes de muitas coisas já terem saído na primeira vinda do Glenn aqui, disse, o que vocês já publicaram, eu não precisava publicar mais nada. Isso já é muito grave e suficiente para uma resposta contundente, seja do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Parlamento. No momento que vocês iniciaram as divulgações, nós começamos aqui a coletar a assinatura da CPI, até pela posição de líder da minoria, que coordena e organiza a oposição. Nós buscamos, inclusive, no contato com outras legendas da Casa, que não são de oposição, e muitos deputados já assinaram, de vários partidos que são, inclusive, do centro da Casa. E nós estamos quase completando, vamos protocolar a CPI, espero que esta semana, porque, na verdade, este governo tenta se blindar com a imagem da anticorrupção com este ministro, que é uma blindagem absolutamente falsa, porque, como está demonstrado, a corrupção
Tá no DNA da sua ação como ex-juiz. Está no DNA da sua atitude como ministro, que passa por cima de uma série de denúncias e nada faz quando interessa ao poder político. Desde 2016, a gente denuncia o lawfare, a gente denuncia tudo que vem ocorrendo e demonstrando o seguinte, que o direito penal brasileiro, a partir desses senhores, ficou a serviço de uma agenda, de um projeto de poder. E está claro isso. Foi exatamente o que se fez em 2016, com a interrupção de um mandato eleito, que se constituiu um ambiente de polarização de ódio e um ambiente político para que este projeto esteja no governo com características não semelhantes a nada do que a gente já viveu no Brasil, porque, para além de uma agenda ultraliberal na economia, entra com um processo de restrição democrática profunda, inclusive tentando cercear a liberdade de expressão, não só de vocês, mas de outros jornalistas, o que já foi demonstrado também, que é uma coisa que não há similaridade na história do Brasil. Ungido na urna, o que é muito grave que nós estamos vivendo aqui. É muito grave, de profundos retrocessos. Ou seja, o direito penal brasileiro a serviço de uma agenda, de um projeto de poder. Isso tem recorte de classe, isso tem recorte claro para nós. E nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos reagir a isto em nome de qualquer cidadão comum que, diante da justiça, precisa saber se confia ou não na justiça. Eu tenho ou não direito de defesa? Esse juiz será imparcial ou não? Ele vai ou não se articular com a acusação? Em tudo que vocês demonstraram, o senhor Moro, o tempo inteiro, chefiou, junto com a acusação, o processo de condenação de vários, inclusive do ex-presidente Lula. Ele fez parte da acusação, ele não foi juiz. Ele fez parte, ele comandou, ele chefiou o processo. O Deltan prestava contas a ele, só fazia o que ele mandava. Na verdade, ele chefiou esse processo. Aliviou criminosos quando interessava ao projeto, protegeu o celular de Eduardo Cunha, ele gerou testemunhas falsas para a questão do triplex, ou seja, tudo que vocês já publicaram já é muitíssimo grave. Além da questão internacional, que você aqui muito bem salientou, como é que um país fornece informações para a oposição de outros países para derrubar governos eleitos. Isso é um crime internacional que nós devemos agir. Percebo que o parlamento brasileiro pode dar uma resposta institucional e precisa dar sob pena da gente desmoralizar o sistema republicano brasileiro. Se ninguém responde, onde é que nós vamos parar? Tudo pode? Está tudo permitido? Eu cometo crimes dessa envergadura e nada acontece? Absolutamente nada. Ninguém é suspenso de suas funções, ninguém tem um processo nem administrativo, nem criminal. Ou seja, e aí? Então, eu acho que a CPI hoje, que nós estamos tentando concluir, e precisamos instalar, não basta concluir as assinaturas, temos que garantir a sua instalação, é um instrumento porque ele tem poder de polícia, quebrar sigilo telemático, telefônico, fiscal, bancário, tem poder, inclusive, de prender, tem poder de dar ordem de prisão na mentira. Ela tem a possibilidade real de agir com contundência, aprofundando a investigação daquilo que está sendo feito e divulgado pelo bom jornalismo no Brasil. Então, eu entendo que nós precisamos agir em nome da democracia, em nome da anticorrupção, inclusive nos métodos e meios dentro do sistema de justiça, até para proteger o sistema de justiça dos bons juízes, dos bons procuradores, dos bons defensores públicos, nós temos que agir. E, por fim, realçar aqui um aspecto que eu me preocupo muito, que é exatamente a questão da liberdade de expressão. Esse é um direito fundamental. Um direito fundamental. Mas nós precisamos avançar na democratização da comunicação brasileira, porque, de fato, esse direito ele exista. Se tem parcialidade editorial, a gente sabe de muitos meios de comunicação, mas todas as parcialidades precisam ter a possibilidade de aparecer, né, com força e com peso. Porque, em nome da liberdade de expressão, algumas grandes mídias já fizeram horrores nesse país, sem nenhum tipo de afronta, sem nenhum tipo de punição. Porque o direito de resposta não está no mesmo equilíbrio. O que já fizeram com Lula, por exemplo, com Dilma, em vários órgãos de comunicação, e participaram do processo de interrupção da democracia,
e a gente não conseguiu reverter e ter o equilíbrio no direito de resposta, inclusive a própria legislação brasileira é frágil nisso. Então, deve ser uma exigência também nossa do parlamento brasileiro de avançar na democracia da comunicação, não só para permitir a liberdade de expressão de quem fala a verdade, e que, se mentir, vai dar o direito de resposta, e a gente sabe disso, mas de quem fala a verdade, mas de quem usa a grande mídia brasileira para mentir, para interferir e apoiar golpes e apoiar fake news e mentiras no Brasil, precisam ter, da legislação brasileira, a devida resposta para que a democracia se estabeleça. Não é para impedir que eles existam, não é para impedir que as diversas editorias existam, não é para impedir que televisões se mantenham, ou rádios, ou quem quer que seja, mas para equilibrar e dar o direito a quem fala a verdade poder se contrapor às mentiras que são ditas com meios de comunicação com altos custos, financiados muitas vezes por órgãos públicos, como o BNDES, o BNDESPAR, já salvaram muitas vezes a TV Globo e outros órgãos de comunicação, e que mentem e participam de golpes e não têm a devida resposta, né, na legislação brasileira. Então, nós precisamos avançar para que a gente não fira a liberdade de expressão jogando com a verdade e com o equilíbrio democrático que é necessário de ser feito. É isso, presidente. Obrigada. Bem, obrigado, deputada Jandira Fegali, pela sua explanação. Vamos passar agora também para outra deputada do PCdoB, Alice Portugal. Bom dia a todos. Primeiro,